Você que pode, fique sobre os seus pés comigo para nós lermos a bênção nessa noite, a bênção da palavra. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nossos ouvidos, mentes e corações estejam focados em receber a sua palavra, que é santa e poderosa para nos mudar. Obrigado, ó Adonai, por nos dar o Espírito Santo para nos ensinar a sua palavra. Senhor, que o Senhor possa falar conosco, nos ensinar, nos exortar, nos direcionar, porque nós somos teus, estamos aqui, Deus, para ouvir a tua voz. Usa, Deus, o teu servo, e que possamos, ó Pai, sair daqui nessa noite despertados pelo teu poder, em nome de Yeshua. Amém. Se assente, mas se assente dando glória a Deus. Aleluia. Amados, gostaria que você nessa noite, você que está aqui conosco, você que vai ouvir a palavra depois, né, no canal, eu gostaria que você prestasse atenção. Nós vamos ler alguns textos, mas não agora, nós vamos ler daqui a pouquinho. Eu quero chamar a sua atenção para umas coisas. Eu estava lá em casa não, eu estava pensando sobre uma palavra, e eu pensei assim, a próxima oportunidade que o pastor me der, né, eu vou trazer isso. E o tema da palavra nessa noite, diga comigo assim, referências. Diga comigo de novo, referências. E olha, o que é uma referência? Referência é o ato ou o efeito de referir, contar ou relatar. Eu fiquei pensando sobre isso, que nós, seres humanos, nós somos pessoas de referência. Nós somos pessoas que gostamos de buscar referências. Às vezes a gente busca uma referência por causa da segurança. A gente busca uma referência por causa da praticidade. A gente busca uma segurança por causa, às vezes, da falta de conhecimento de algum assunto. A gente busca, né, referência porque, em partes, a referência ela nos traz segurança. E, por exemplo, você na sua casa vai pintar a sua casa. E aí você pensa assim, preciso chamar alguém. E você não tem referência nenhuma de um pintor, você não conhece ninguém, você não conhece ninguém que saiba do assunto. E aí, por eliminação, nós da Igreja Eliahu, nós vamos perguntar para o irmão Reginaldo. Reginaldo, você conhece algum pintor? Ou você poderia pintar a minha casa? Por quê? Porque nós sabemos que o Reginaldo é um homem que gosta, né, de fazer obras. Então, se ele não fizer, ele vai dizer para nós assim, pastor, eu tenho uma referência, fulano de tal faz isso, está aqui o telefone dele. E olha, nós precisamos de referências. Por exemplo, eu preciso de um motorista, eu preciso de um Uber. Talvez a gente chame o Ranieri, né? Talvez. Mas a gente pede uma referência. Por quê? Por causa de segurança. Porque, vamos ser sinceros, você não vai colocar na sua casa uma pessoa que você não conhece. Você não vai chamar uma pessoa... Existem hoje aplicativos até de serviços, né? Você entra no aplicativo, você contrata lá um bombeiro, um chaveiro, um pintor, mas nós optamos por referências, porque realmente a referência é algo interessante, que nos traz segurança. E quando nós vamos contratar alguém numa empresa, o que a gente faz? Por exemplo, nós somos pastores, a pessoa chega para mim e fala assim, pastor Maicon, eu quero contratar o fulano, o que o senhor acha dele? Ou o que o senhor acha disso? Se a pessoa realmente tiver uma boa referência, eu vou falar, não, amém, contrate, é uma bênção. Se a pessoa não tiver, eu vou falar, não contrate. Porque eu vou dar uma referência e falar, contrata, depois a pessoa, né, causa problemas lá, como já aconteceu, não sendo pastor, mas eu já indiquei pessoas que depois deu amolação. Então nós temos que ter referências. Por exemplo, eu e minha esposa, né, de vez em quando dá, nós gostamos de viajar. O nosso pastor gosta ali de Guarapari. Então, quando nós vamos viajar, você faz o quê? Por exemplo, eu nunca fui em Guarapari, não sei como é. Mas se um dia eu for, eu vou perguntar para o meu amado pastor, pastor, qual o melhor hotel de Guarapari? Qual o melhor lugar para comer? Onde que eu posso ir? Onde eu não devo ir? Por quê? Eu preciso de uma referência. E isso é muito interessante. Eu vou num restaurante comer,
eu quero comer uma comida, eu vou pedir uma referência, né? Para aqueles que gostam, né, de comer em restaurantes. E é interessante, porque existem pessoas que pedem até referência para se relacionar. A pessoa, às vezes, você é muito amigo de uma pessoa e pergunta para você assim: ô, fulano, você é tão amigo daquela pessoa, o que você acha de eu me relacionar com ela? Embora eu estive pensando que as pessoas, para se relacionar, elas deveriam perguntar primeiro para os pais, né? Para a mãe, como é que fulano é? Como é que a fulana é? Aí você vai ter uma referência boa. Antes de se casar, antes de se relacionar. E olha, isso é muito interessante, porque nós buscamos referência para um bairro onde nós vamos morar, sim ou não? Você não vai morar num bairro aí onde tem altos índices, né, de crimes, o índice realmente um bairro perigoso, você não vai morar lá. Nós buscamos referência numa padaria para saber se o produto é bom. Nós buscamos referências de tudo, amados. E é interessante pensar nisso, porque a referência nós só pedimos para pessoas de confiança, sim ou não? Eu só peço referência para quem eu conheço. Eu não vou, uma pessoa passa na rua do nada, eu vou falar assim: aqui, preciso de uma pessoa para fazer isso, você indica alguém? Eu não vou fazer isso. Mas toda vez que eu preciso de uma referência, eu vou em alguém que eu confio, alguém que eu conheço. Por quê? Porque eu preciso de referência para uma coisa séria. Como eu disse, eu não vou pôr um homem na minha casa para pintar, eu não vou pôr um homem na minha casa para fazer um serviço que eu não tenho referência, porque eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha. Eu não vou sair por aí com um motorista que eu não conheço, simplesmente porque ele é um motorista. Não, eu vou fazer uma coisa, eu preciso de uma referência, e referências são boas. Agora, a referência é uma coisa interessante, porque a referência, ela nos traz uma segurança, e algumas pessoas buscam a referência para viver melhor. Algumas pessoas buscam referência para que elas possam ter alegria no seu dia a dia. Tem gente que busca referência, infelizmente, até para remédio, automedicação. Qual remédio você toma para isso? Qual remédio você toma para aquilo? Tem pessoas que buscam referência para ter paz. Pessoas que buscam referência para saber lidar com as adversidades. Porém, muitas das vezes nós damos algumas referências que as pessoas ignoram e acham desnecessário. Que a maior referência que nós temos e que muitas das vezes nós esquecemos é a referência de nós termos o Deus, Adonai, o Todo-Poderoso, nas nossas vidas. Deus é a maior referência que nós temos. A maior, única referência. E olha que interessante. O único problema é que essa referência, é que mesmo com referência, a minha percepção e a sua podem ser diferentes. Quer ver uma coisa? Vamos pensar. Alguém me fala aí rapidamente um restaurante que você gosta. Fala para mim, alguém. Ninguém? Hã? Qual? Ah, esse é top. Qual? Fala outro. Cozinha Mineira. Vocês gostam desse restaurante, sim ou não? É uma boa referência. Mas olha que interessante sobre a referência. Às vezes eu vou te falar sobre o restaurante, como esses aí que falaram, você gosta, mas eu posso ir lá e a minha percepção não ser boa como a sua. Eu posso ir lá, não gostei da comida, pode ser melhor, mas eu vou falar, não gostei. Como você pode falar para mim, nossa, aquele restaurante é horrível. Eu vou lá e gosto. Porque nós temos percepções diferentes. Mas a percepção quanto ao nosso Deus, ela não pode ser diferente. A percepção quanto ao nosso Deus, ela tem que ser única. De que Ele é Deus o Todo-Poderoso. Que Ele é o único que pode mudar as circunstâncias. Que Ele é o único Deus Todo-Poderoso, o único Deus da Bíblia. Ele é o único. E o interessante é que nós temos a referência de Deus. E muitas das vezes, nós não usamos essa referência. Por exemplo, a pessoa está numa situação complicada, está passando por uma dificuldade, e nós não convidamos ela para vir à igreja. A pessoa está com um problema, e nós não convidamos ela para fazer uma visitinha com o nosso pastor, com a nossa pastora, com os outros pastores. E sabe por que isso acontece? Porque às vezes nós não temos a referência de que Deus realmente pode mudar a história daquela pessoa. Muitas das vezes nós ficamos com dúvida, porque se nós não tivéssemos dúvidas, meu amado, a pessoa precisa de uma coisa, não, vai lá na minha igreja, nós temos culto de oração, nós temos culto no sábado, nós temos isso, meu pastor faz uma visita, minha pastora faz visita, você vai ter referência de que Deus realmente pode fazer isso. E lendo sobre isso e pensando, nós precisamos mudar as nossas referências,
Porque quando nós realmente vemos uma pessoa numa situação, nós devemos lembrar de que Deus é o Deus que mudou a minha vida, e Ele pode mudar a vida de qualquer pessoa, se a pessoa quiser, e se Deus quiser também. Então nós precisamos abrir a nossa boca mais e começar realmente a convidar, a começar a falar com as pessoas: olha, eu conheço um Deus, o único Deus. Ele é uma referência. Referência de quê? De tudo. Como disse para Moisés: o que você precisar, Ele faz, está no pacote. Ele é Deus. E olha, existe umas coisas muito interessantes, porque a Bíblia, ela é o nosso livro de referências sobre o único Deus capaz de mudar todas as coisas. Como eu disse, eu quero ler alguns textos com vocês aqui, mas esses textos não falam sobre mim, não falam sobre igreja, não falam sobre nada. Como eu disse, a referência é a seguinte: eu posso dizer o seguinte: olha, eu posso me achar alguma coisa, eu posso dizer assim: gente, eu sou um ótimo cozinheiro. Eu posso falar: vocês podem comer minha comida porque minha comida é top. Mas como eu disse, alguém pode comer e falar: não é isso tudo. Porque eu posso falar de mim, porque eu me acho, porque eu acho que eu sou, porque, né, o ser humano infelizmente é assim. Mas Deus, Ele é o único ser poderoso que Ele fala de si mesmo na Bíblia. E quando Ele fala de si mesmo, tudo que Ele fala dele é verdade. Quando eu falo de alguém, você pode olhar e pensar: não é isso tudo não, mas quando Deus fala de si mesmo, meu amado, é aquilo e muito mais. E eu quero ler alguns textos com você nessa noite, mas eu estou sentindo que você está meio desanimado. Vocês estão desanimados? Dá um glória a Deus comigo nessa noite, aleluia. Eu quero ler alguns textos com você, mas eu gostaria de não ler na sua Bíblia. Eu gostaria que você estivesse realmente aí com fé e lesse comigo na tela. Porque, como eu disse, esse texto não fala de mim, não fala da igreja, fala do Senhor. Amém? E o primeiro texto que eu gostaria que você lesse comigo, Sara, por favor, Jeremias capítulo 32, verso 27. Jeremias 32, verso 27. E aí eu gostaria que você lesse comigo, né, na tela. Põe na tela. Leia comigo. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Deus falando de si mesmo. Será que existe alguma coisa difícil para o nosso Deus, amados? Será que existe? Não. Não existe nada que seja, né, difícil para Ele. Olha, Lucas capítulo 1, verso 37. Olha o que diz também Lucas 1, verso 37. Leia comigo. Porque para Deus nada é... Porque para Deus nada é... Então vai guardando aí. Agora, Números 23, 19. Agilidade aí, Sarinha. Devia ter deixado já com você escrito, né? Desculpe-me. Olha o que diz a palavra. Leia comigo. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus, Ele é maravilhoso, amados. Ele é uma referência poderosa de tudo. Provérbios 30, verso 5. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 7, verso 9. Está acabando. Está na tela, obrigado. Que cesse a maldade dos ímpios, fortalece o justo, pois sonda a mente e o coração, ó Deus justo. Deuteronômio 32, 39. Esse é top. Vejam, agora que eu, sim, eu sou Ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. E o último, não mais importante, tinha que ser ele. Isaías capítulo 40, verso 28, verso 29. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor,
o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, a sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aleluia! Será que você conseguiu pegar a referência aí do Deus que você serve, amado? Será? Será que você conseguiu? Eu creio que, toda a Bíblia fala de Deus, existem N versículos, mas eu trouxe esse para nós despertarmos para o que eu quero chegar agora para falar com vocês. Atos capítulo 15, Atos capítulo 12, verso 5 ao verso 12. Eu quero falar conosco nessa noite sobre uma coisa que eu já falei muito aqui, e é importante, sobre a oração. Atos 12, verso 5 ao verso 12. Eu gostaria que você prestasse atenção comigo. Olha aqui na tela. Olha o que está escrito. E assim Pedro estava guardado aonde? Mas olha o que diz a palavra. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O que a igreja estava fazendo quando Pedro estava preso? O que a igreja estava fazendo? Na noite anterior, no dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados presos com duas correntes. Sentinelas, junto à porta, guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto, calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e você concorda comigo que o texto, o verso 5, o verso 12, fala que enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. Enquanto a igreja não sabia que Pedro estava livre, quando Pedro chegou, eles estavam orando. Amados, oração muda circunstâncias. E oração incessante muda em circunstâncias que nós não podemos mudar, mas Deus pode. Eu realmente tenho orado e pensado nisso que nós temos feito aqui nas sextas-feiras, orar incessantemente a Deus, para que Deus faça aquilo que nós precisamos. Se Ele não fizer, amém, Ele é Deus, mas nós temos que orar, porque Deus é a única referência de libertação, transformação e restauração. A nossa vida de oração não pode ficar dependendo, sabe de quê? De filmes e de testemunho alheio. Há um tempo atrás teve aquele filme, Quarto de Guerra. Todo mundo quis orar, todo mundo quis ir para o quarto, todo mundo quis fazer isso. É bom, às vezes, a gente assistir, é bom ler um livro, é bom ouvir um testemunho. Deus foi lá e curou fulano, Deus foi lá e fez. Mas o melhor testemunho, a melhor coisa que tem, é nós dobrarmos o joelho, esperarmos em Deus aquilo que Ele tem para nós. E eu creio que realmente neste ano 2025, Deus tem coisas grandiosas para a nossa igreja. Só que nós devemos insistir. Senhor, insistir. Ah, pastor, você está tão chato insistindo com Deus. Não, porque quando nós realmente oramos por um desejo, por um pedido, por uma coisa, como nós oramos pelo Manuel, nós oramos pela minha esposa, nós oramos pelas pessoas aqui que precisam, temos orado pelo Lucas, nós oramos para que Deus realmente, segundo a vontade dEle, faça acontecer, porque Ele é poderoso para isso. Se Deus quiser, Ele faz assim, se Ele não quiser, vai demorar, mas nós não devemos desanimar. E sabe, uma coisa que eu estava pensando, esses dias e lembrando, que é uma coisa muito importante e interessante. Há muito tempo atrás, eu li um livro, o pastor se chama David Yong-Cho, é o pastor das maiores igrejas na Coreia, igreja evangélica na Coreia, e ele fala, no livro dele, que quando ele começou o ministério, ele era muito pobre mesmo, e aí ele pedia a Deus uma bicicleta e uma cadeira. Ele orava: Deus, me dá uma bicicleta e uma cadeira, me dá uma bicicleta e uma cadeira, me dá uma bicicleta e uma cadeira. Só que ele falava que nunca recebia. Ele falava: mas, poxa, Deus não me ouve.
Segundo ele, um dia, ele sentiu o Espírito Santo de Deus falar com ele assim: aqui, seja mais específico. Como assim? Existem muitas cadeiras. Qual cadeira você quer? Existem muitas bicicletas. Qual bicicleta você quer? E aí, segundo ele falou: beleza. Aí ele começou a orar: Senhor, me dá a cadeira tal, marca tal, assim, assim, assim. Senhor, eu preciso da bicicleta tal e assim, assim. E segundo ele recebeu aquilo que ele pediu, porque ele foi específico. E eu me lembrei de quando, antes de eu me casar com a minha esposa, a gente fazia uma coisa, e eu preciso voltar a fazer isso. Nós não tínhamos condições nenhuma, eu já contei aqui, né, ganhando R$500 por mês, como que você casava? Eu pegava uma revista, um jornal, recortava, e aí a gente fazia ali: vamos montar nossa sala? Cortava ali, colava um sofá, cortava um rack, colava uma TV, vamos para o quarto, colava uma cama, colava um guarda-roupa. E aí, o que eu fazia? A gente colocava, e a gente começava a visualizar aquilo. E a gente começava a orar: Senhor, abençoe, para que um dia nós possamos ter a nossa casa. E hoje nós somos abençoados, hoje nós temos aquilo que nós precisamos. Creio que foi resposta de oração. E um detalhe sobre isso, é que quando nós somos específicos, nós paramos de ficar falando coisa que não deve, nós realmente focamos. Você já deve ter ido em um local, você já deve ter ido em um shopping, você já deve ter ido em alguém onde você viu uma planta de uma casa, não já viu? Ou você já foi num lugar onde você viu ali uma maquete. Sabe o que é uma maquete? É um modelo de algo, mas bem pequenininho. E aí quando você chega naquela maquete, as pessoas falam com você assim: aqui, nós estamos vendendo um apartamento aqui, você quer comprar? Eu gostaria, mas como é o apartamento? Eles te mostram a maquete, eles montam um apartamento daquele tamanho, uma cozinha, um banheiro, do tamanho certinho, para que você tenha uma ideia. E aí quando você chega ali, você fala assim: entendi, o meu quarto vai ser assim, a minha casa vai ser assim, meu banheiro vai ser assim. Então você compra, porque você está vendo aquilo. E nós temos que aprender, amados, que nós temos que começar a realmente não sermos ingratos, mas ser ousados. Ingratidão não agrada a Deus, mas ousadia sim. Eu não tenho que pedir a Deus o Corolla do meu pastor, não, é dele. Mas se eu um dia quiser um Corolla, eu posso chegar para Deus: Senhor, eu gostaria de um carro como o do meu pastor, mas de outra cor. Não quero dele, porque é dele. Mas se um dia o Senhor pudesse, me abençoa com um carro desse também. Eu já ouvi testemunho de pessoas que chegaram no bairro e falaram: Senhor, em nome de Jesus, eu creio que um dia eu vou ter uma casa nesse bairro. Hoje eu não tenho condição, mas eu creio que o Senhor vai me dar condição, e a pessoa tem uma casa naquele bairro. Então nós temos que começar a visualizar aquilo que a gente não vê. Isso é fé, não é? Prova daquilo que eu não vejo. E tem um testemunho maravilhoso que a minha esposa ama e eu amo, que é um livro que eu já dei para ela há muito tempo, que esse livro fala assim, que uma igreja se reuniu para orar. E aconteceu uma seca naquela localidade, e a igreja então se reuniu para orar. As pessoas foram para a igreja: vamos orar para que chovesse. Tinha uma seca. E as pessoas foram para a igreja, encheram a igreja: vamos orar, aleluia, Deus faz chover, Deus faz chover, Deus faz chover, Deus faz chover, Deus faz chover. Só que, no meio de tantas pessoas, só uma menina apenas, levou o guarda-chuva. Só uma menina levou a sombrinha. E sabe o que isso quer dizer para nós? Todo mundo foi pedir chuva, mas só ela creu de verdade que Deus vai fazer chover. Entende a diferença entre multidão e você e percepção? Deus não precisa de multidão, Deus precisa de uma pessoa que seja ousada. Deus precisa de uma pessoa que comece a orar e falar: Senhor, eu creio. Me desculpe que eu vou falar aqui, não vou falar nada demais, mas tem um versículo na Bíblia, para mim, o milagre que Eliseu fez, quando ele ora para o machado levitar, vocês lembram desse texto? Para mim, de todos os milagres que tem na Bíblia, tá bom. O homem precisava, foi um milagre necessário, mas para mim, eu falei: mas se Deus fez através de um homem um machado levantar da água, porque aquele homem precisava, amados, o que Deus não pode fazer? Se você crê que Ele pode fazer. Então nós precisamos começar a crer realmente, a começar a visualizar: Senhor, em nome de Jesus, eu creio que este ano vai ser o ano da minha vitória, como nós falamos. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que este ano a coisa está difícil, mas eu vou conseguir pagar as minhas contas, eu vou conseguir comprar o meu carro, eu vou conseguir comprar minha casa. O máximo que Deus vai falar para você é não. É isso.
Mas nós temos que começar a focar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui na igreja Eliahu, vai fazer 12 anos, te louvamos pela nossa igreja, te louvamos porque não tem faltado o dinheiro do aluguel, mas Senhor, o nosso pastor tem um projeto de comprar tudo aqui, ó. Dinheiro nós não temos, mas o Senhor é o dono da prata e do ouro. O Senhor pode mover a tua mão de forma sobrenatural e fazer acontecer. Senhor, hoje nós temos aqui, ó, poucas pessoas, mas eu creio em nome de Jesus que, olha, vai chegar ali, ó, daqui a pouco aquele lugar vai estar cheio, aqui vai estar cheio, aqui vai estar cheio. Senhor, eu creio que realmente a minha saúde esse ano não está bem, Senhor Deus, mas eu vou me cuidar, mas eu creio também, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, porque o Senhor é Deus. É isso que nós temos que começar a colocar convicção, e com isso a sua oração vai começar a ficar melhor. Porque muitas vezes a gente começa a orar, blá, 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 blá. Mas quando você foca naquilo que você precisa, você começa, Senhor, eu creio, eu visualizo, aleluia. Grandes atletas, você acha que uma pessoa que corre uma maratona, ela ganha quando ela está ali naquele dia? Não, ela ganha já, ó. Ela vai treinando, ela vai visualizando, ela vai correndo, ela vai falando, não, opa, hoje eu vou fazer. E as pessoas realmente fazem. Isso não é questão de coach, autoajuda, não. É questão de você realmente saber o Deus que você serve e começar a buscar a Deus. Eu tenho orado a Deus, realmente, Senhor, abençoe a minha filha, que ela seja uma mulher abençoada, bem-sucedida. Que o Senhor abençoe a minha esposa, abençoe meu casamento, abençoe a minha casa, me abençoe. Olha, eu vou ser sincero para vocês, esses últimos dias têm sido difíceis as coisas financeiras, mas graças a Deus a gente tem comido todo dia. Não tem faltado nada. E pelo contrário, né, agora, mudança radical, a gente tem comido, né, até melhor, graças a Deus. Então Deus tem mudado, Deus tem abençoado, Deus tem feito, porque Ele é bom. Então nós temos que orar, amado, como a Bíblia manda para nós orarmos, como essa menininha. Que você possa ser como essa menina. O pastor tem chamado para orar nas terças-feiras. Vem orar, sim, vem. Mas vem com convicção. Vem com vontade, dizendo assim, eu vou orar hoje, eu creio que Deus vai fazer. Sabe quando alguém está doente, aí você vai orar? Senhor, e se o Senhor não abençoar? E agora? E se eu orar e não acontecer nada? Ai, meu Deus. Não. O poder não é meu, não é seu, não. Ora e fala assim, em nome de Jesus, se o Senhor quiser, cura essa vida agora. Se o Senhor quiser, liberta, se o Senhor quiser, abençoa, porque o nosso Deus é um Deus de referência. E amados, não há Deus nenhum no mundo e em nenhum outro lugar que seja como o nosso Deus. Deus é poderoso, como o pastor falou, para trazer pessoas através das redes sociais. Tem peixes nas redes sociais, tem peixes aí na rua do Marumbi, no bairro Marumbi. Não é isso que Deus nos ensinou através de Pedro? Não seja pescador de peixe, mas seja pescador de homens, de pessoas. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa no mínimo que precisa de Jesus, uma no mínimo. Então, amados, vamos começar a semear, vamos começar a orar, vamos começar a clamar, vamos começar a fazer, evangelizar, não sei os projetos que nós temos este ano, mas vamos começar a fazer. Vamos parar de reclamar e vamos colocar a mão no arado para que Deus realmente abençoe as nossas vidas. Vamos começar a orar mesmo, falar assim, em nome de Jesus eu creio. Em nome de Jesus eu creio, Senhor Deus, que coisas grandiosas vão acontecer este ano ainda no Brasil. Em Juiz de Fora, na minha vida eu creio. Como eu disse, se Deus não fizer, amém, mas eu creio. Eu creio porque realmente o nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus de visão. Quando Deus olha, Ele já mudou. Quando Deus olha, Ele já fez, na realidade. Quando Ele fala, haja, já aconteceu. Haja luz, aconteceu. Então nós vamos realmente começar a orar, Senhor, em nome de Jesus, eu creio nisso, eu creio naquilo. Quando o pastor der o pedido para você aí, às terças-feiras, ora com vontade, amado, ora com fé. Dobre o seu joelho e fala, Senhor, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor pode libertar, o Senhor pode salvar, o Senhor pode curar. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor pode fazer pessoas entrar para aquela porta ali, Senhor Deus, e serem curadas, serem transformadas. Eu creio que em nome de Jesus, o Senhor pode sacudir esse bairro aqui, Senhor Deus, como ontem, aquela ventania toda, que o Senhor derramou, trouxe sobre o Juiz de Fora. Eu creio, Deus, que através da Tua presença, o vento do Teu Espírito pode soprar também neste lugar. Eu creio que coisas grandiosas podem acontecer, porque eu sou melhor? Não, porque o Senhor é Deus. E amados, esses textos que eu li com você, são textos maravilhosos, mas são, né, tem muito mais do Deus que você serve. Por isso, quando você desejar realmente alguma coisa, se você precisar de alguma coisa, comece a orar com convicção. Senhor, eu preciso de um copo de água, copo transparente, que caiba 300 ml, e eu desejo água gelada com gelo. Preciso. Se acontecer, uau, Deus é bom. Se não acontecer, amém. Deus é bom. Ele não deixa de ser bom porque Ele não atende os nossos pedidos. Então, amados,
referências é isso, é o nosso Deus. O Deus que me salvou, o Deus que te salvou, o Deus que nos libertou é o Deus de referências. Um Deus que, né, tem uma música, né, essas músicas pentecostais antigamente, como é que ela fala? Como é que é? Quebra laço, esqueci agora, mas fala um negócio desse, né? Quebra laço, corta vento, faz a tempestade acalmar, um negócio desse aí, esqueci agora. Quando entra na batalha, a vitória certa é: Deus é poderoso para mudar as nossas vidas. E amados, como é bom servir esse Deus, como é bom sentir, saber que esse Deus está conosco. Como é bom saber que o Deus é o meu Deus, o Deus da igreja Eliahu, o Deus da sua vida, o Deus da sua família. Por isso, quando você dobrar o seu joelho em casa, quando for orar, saiba que você não está diante de um juiz, embora você tenha que respeitar a autoridade, você não está diante de um homem, mas você está diante do, né? Saiba perante quem você está. Adonai, o Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos?